Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, com a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck, hoje o assunto é tiramisu, a verdadeira sobremesa italiana. Chegou o momento da sobremesa, então, Dr. Franck. Chegamos na sobremesa. Já provaram tiramisu? Não. Não. Por que eu Gostaríamos, sim. Eu trouxe tiramisu hoje por dois motivos. Primeiro, porque morreu o suposto criador da receita do tiramisu. E, na verdade, lá o Linguanotto, ele não foi o criador do tiramisu. O tiramisu é uma receita antiga italiana e que ele transformou numa receita que podia ser aplicada num restaurante. E a gente está cheio de receitas assim aqui no Brasil. Por exemplo, Chico Balanceado. É uma receita mais conhecida. E não é uma receita que conste no cardápio de grandes restaurantes ou coisa assim, mas é algo gostoso. Fica aquelas receitas caseiras, né? A própria ambrosia, que tem origem portuguesa aí, é mais difícil a gente ver ela num restaurante ou num grande cardápio. O tiramisu era assim. O tiramisu nasceu de um costume que os italianos do norte tinham de fazer um molho chamado zabaione. O molho zabaione é uma gemada com um pouquinho de vinho doce. Eles batiam essa gemada junto com o vinho, pegavam uma bolacha parecida com aquilo que nós chamamos do Brasil de bolacha champanhe e molhavam a bolacha no molho zabaione e comiam isso. Essa é a história, o começo do tiramisu. Bem, então, ele começa fazendo isso aí e o Lolli Linguanotto lá, um dia ele vai estudar na Alemanha, ele volta para a Itália, ele começa a fazer uma sobremesa que mistura zabaione, ele pega lá um pouco de queijo mascarpone, que na verdade é uma espécie de nata com saborzinho de queijo, pega café e pega um pouco de açúcar e ele faz uma sobremesa em camadas. Uma camada de bolachas, uma camada de creme zabaione com café e depois ele coloca por cima cacau em pó. Isso é o tiramisu. E qual é a importância do Linguanotto aqui se ele não criou? Porque essa receita aí, coisas parecidas com isso, se acham aí desde 1500 e pouco pela Itália. A importância dele foi pegar uma receita. É como se alguém pegasse o nosso Chico Balanceado e transformasse ela numa receita que fosse fácil de preparar e de vender em restaurantes. Esse foi o papel que ele fez aí. E o tiramisu se tornou, então, a receita mais famosa da Itália. É a receita mais... Na Itália, isso existe. Em alguns restaurantes italianos do Brasil, a gente vê o tiramisu. E o que a gente fez aí, então, foi pegar uma das receitas de tiramisu que existe. Ali a gente vai falar em alguns licores, pode usar, pode não usar. O importante é o zabaione, o mascarpone, que pode ser substituído por nata, o café e a polvilha por cima ali, um chocolate. Essa é a receita do tiramisu e é para lembrar para todos nós que a gente tem uma série de sobremesas muito gostosas aí, mas que não chegaram nos restaurantes, que estão aí sendo consumidas em casa. Né? E o Linguanotto aí, que morreu, e portanto, por isso que eu me lembrei dele, a Itália estava lá lamentando a morte dele, ele pegou uma receita antiga, deu uma mexida nela e transformou na receita mais famosa atualmente de uma sobremesa italiana. Ela está disponível por aqui na nossa região? Eu não me lembro se tem alguém vendendo ela por aqui, mas a gente tem os ingredientes para fazer aqui. O pessoal pode procurar receitas mais simplificadas de tiramisu, dos ingredientes, as receitas aí, e pode fazer. E se tem alguém aí que faça a receita aí que a gente não sabe, por favor, nos avise aí. Já vou bater ponto lá, porque eu sou um adorador de tiramisu, acho a grande receita italiana, porque tem aquele toquezinho de café com doce, assim, sem ser muito doce. Eu acho uma receita fantástica. Então agora a gente vai começar a caça ao tiramisu aqui. Ou a gente tem que preparar, né, Dr. Franck? Também. Vamos ver aí. O que talvez seja um pouquinho mais complexo para algumas pessoas, mas podemos tentar, quem sabe. Uma receita tão difícil assim de fazer. Mas se alguém aí faz tiramisu, ou se alguém sabe onde tem, nos avise aí, porque o pessoal poder provar essa delícia aí da Itália. Enquanto a gente não vai para a Itália para provar, vamos procurar aqui pela região. Dr. Vamos fazer isso. Ou fazer em casa, né? Tá ali, o Dr. Franck vai deixar a receita no nosso site independente.com.br, 1h45 para fazer. Uhum.
do que está escrito aqui na receita do Dr. Frank. Lembrando que as receitas italianas de sobremesa mais comuns são o tiramisu, a panna cotta, que é uma espécie de... Aqui no Brasil o pessoal chama de flan, né? Coloca lá um pouquinho de gelatina com um pouco de creme de leite, depois coloca algum caldo de frutas por cima. Esse é o panna cotta, é uma das receitas italianas. Aqui no Brasil, a gente associa a culinária italiana, a sobremesa, com o sagu, que na verdade é algo que os portugueses trouxeram para o Brasil, outros povos trouxeram para a Europa, e outros povos foram se apropriando dessas receitas. Então vejam que no mundo da culinária tem isso. Às vezes uma receita começa num país, acaba no outro e acaba aquele país levando a fama. Então tá, o prato principal aí fica a cargo de cada um, mas a dica para a sobremesa é o tiramisu, então, hoje. A da receita aí, tá lá no site. Boa sorte aí, quem souber, estamos esperando. E esperando a lista também, o local ou locais onde a gente pode conseguir o tiramisu pronto já, né? Isso aí.